só não sei. Agora tem que gravar de novo, né? Ah, eu apertei de novo, já está gravando novamente. Tá, então vamos lá. Alguém já leu o item 5? Alguém quer ler, quer comentar? O que vocês querem fazer? Vai. Quer comentar aí, ô Melissa? Quer que leia? Olha, não Como é? sei, como é que a gente estava fazendo, lendo só uns grifos, né, que você tinha feito, eu acho que estava bem interessante. É. Bom, eu acabei não grifando aqui, mas tudo bem. No item 5, o Kardec vai colocar, né, nós estamos no capítulo 1, só para situar, né, nos caracteres da revelação espírita, né? A Elvia acho que não participou lá semana passada, não sei. Então, nós estamos no capítulo 1 e no item 5, que é os caracteres da doutrina espírita, né? E nesse item 5, Kardec vai chamar a atenção, né, que o professor só ensina o que aprendeu, é um revelador de segunda ordem. Nós paramos nesse, né, não conseguimos concluir. Já o gênio, ele ensina o que descobriu por si mesmo. Então, é um revelador de primeira ordem. Carrega a luz, que pouco a pouco se difunde. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênios que aparecem de tempos em tempos? Então, Kardec está fazendo uma pergunta e ele está qualificando, dentro dessas características, né, o que é revelação. Então, ele está qualificando o que é revelação, para da primeira pergunta que ele colocou lá atrás, né, só para a gente recapitular, que se podemos considerar o Espiritismo como uma revelação. Então, ele está falando que o professor, ele ensina, ele é um revelador para o aluno de segunda ordem, porque ele está pegando um livro, né, como nós estamos no estudo. Nós estamos tentando descobrir o que a espiritualidade está trazendo de ensinamento. Então, como para nós é desconhecido, né, o Espiritismo aqui, quem tenta passar alguma coisa é um revelador de segunda ordem. Agora, o homem de gênio é aquele que descobre por si mesmo e revela alguma coisa. O que é revelar? É trazer à luz, né, o que estava encoberto. Então, coisas que a gente ignora, a revelação vai revelar. Então, é diferente de nós, por nós mesmos, nós não criamos nada, né? Quem cria é Deus. Né? Nós não conseguimos criar a água, por exemplo, nós não conseguimos criar nenhuma molécula, nós conseguimos juntar, fazer a mistura, né, manipular e transformar a matéria, mas nós não conseguimos criar a matéria. Então, tudo que está escondido para nós, né, e aí a física quântica nos afirma que só conhecemos 5% do que nós enxergamos dentro da ciência matéria que a gente conhece, né? Então, do que a gente conhece, do que a gente vê, nós só conhecemos, está revelado 5%. É um dado aproximado. Da ciência espiritual, não é? que a doutrina espírita vai trazer a revelação, não é muito pouco ou quase nada se conhece. O que nós temos aí é a doutrina espírita tentando trazer o plano espiritual para a possibilidade do estudo metódico, científico, filosófico, né? Para que a gente possa adentrar nessa obra. Né? Mas quem são os homens de gênios? Por que são gênios? Da onde eles vieram? Como se tornaram gênios? Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que, com pouco esforço, desenvolve. De fato, eles pertencem à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Então, aqui é importante que Kardec está trazendo que o homem de gênio, né, ele veio igual nós, todo mundo. Nasce, né, vivem e morrem. Né? Não são agêneres, né? São seres gerados e não seres que não estão gerados no corpo. Né?
Pois então, de onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam adquirir durante a vida? Pode-se dizer, como fazem os materialistas, ter o acaso dado a eles a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Nesse caso, não teria mais mérito que um legume maior e mais saboroso que o outro. Então, o que Kardec, eu entendo, que Kardec está trazendo, é que não existe também dentro da estrutura o privilégio, mas o esforço e o desenvolvimento individual. E todo mundo, para que Deus seja justo, né, que ele tenha as qualidades de ser igual para todo mundo, né, na sua isonomia, não existe o que a gente, às vezes, ainda repete. Olha, aquela criança, ela tem o dom da música, como se o dom da música, com 7 anos de idade, foi adquirido como graça divina. Ele recebeu um privilégio diferente dos outros. Olha, aquela outra pessoa, ela é mais inteligente, ou aquela pessoa, ela é um homem de gênio porque Deus o privilegiou e eu aqui não tive a mesma sorte, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com esses tipos de ensinamentos que não fazem parte da doutrina espírita. Não sei se vocês querem comentar, concordam, completar. A Elaine está aí também, Elvia, né? Acho que estou falando certo o nome, às vezes eu posso estar falando errado. Isso mesmo, é Elvia. Elvia, né? Quer completar, comentar alguma coisa? Não, para mim, eu estou entendendo também da mesma forma que você colocou. Perfeito. Então, nós estamos aqui no item 5, né? E aqui ele é um pouquinho mais comprido, né? Ele vai aqui mais essa página aqui. E Kardec, ele vai estar trazendo alguns conceitos, né? Como os espiritualistas, né? Então, diremos como certos espiritualistas, né? Uma classe do que se dita espiritualista, que Deus dotou de gênio uma alma mais favorecida que a da pessoa comum, né? O que a gente estava comentando. Essa suposição é igualmente ilógica, pois qualificaria Deus como parcial. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais do que os menos adiantados. Ao se encarnar, traz consigo o que sabe. Por saber mais que os outros, sem precisar aprender, é chamado gênio. Contudo, seu saber é fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Antes de renascer, já era um espírito adiantado. Reencarna para fazer os outros aproveitarem seu conhecimento ou para progredir ainda mais. Então, dentro disso aqui, porque só para frisar bem, Kardec está colocando as características da doutrina espírita. O que são os caracteres dos fundamentos que têm a base da doutrina espírita. E aqui dentro nós vamos tirar várias lições, né? Que todo mundo nasceu igual, que todos somos espíritos, que já vivemos no estágio que estamos outras vidas passadas, que se trazemos qualidades ou defeitos, ou trazemos por conquistas que fizemos em outras vidas ou nessa. E a conquista é de qualidade e defeito, porque para eu adquirir um defeito, eu preciso dedicar muito tempo, não é? Se eu sou um bom mentiroso e eu articulo bem toda a astúcia, eu preciso aprender isso. Isso não é simples. Enganar os outros não é simples. Precisa de uma sabedoria, de uma inteligência, e isso tem um ensinamento por trás. Se o que nós estamos fazendo é correto ou errado, é o que vai diferenciar os nossos comportamentos. Mas o que é importante ressaltar é o aprendizado, ele já se deu. Então, se nós temos uma criança
com 6, 7, 8, 9 anos. E aí é uma coisa que nós temos que estar atento. Porque se nós sabemos que os entes que chegam ao nosso derredor, sejam da família, sejam do convívio social, ou do trabalho, ou do lazer, né? Nós temos grande responsabilidade, porque se uma criança de 6 anos de idade, 5 anos de idade, nós estamos, às vezes, promovendo ou incentivando a drogadição, o alcoolismo, a exposição ao sexo, e às vezes aquela criança que está na nossa tutela, ou por um minuto, ou seja, como filhos, né, ou até como pessoas mais velhas, todos nós trazemos inclinações e trazemos virtudes já adquiridas e trazemos vícios já adquiridos. Eu sabendo disso, eu incentivar, né, os desregramentos de comportamento, eu estou empurrando aquela pessoa que às vezes veio na minha família para se libertar, às vezes, de um problema nessa vida, por exemplo, o alcoolismo, e eu lá com 5 anos de idade, né, aquela criança ou irmão, e estou lá incentivando ele, dando um conhaque, dando uma pinga, dando, né, ou fazendo de tudo para exaltar que essa bebida ela traz festividade, ela traz prazer, ela traz alívio, né? Mas talvez para aquele próximo, né, que da nossa família, pode ser que eu vou empurrar ele para o precipício, porque às vezes ele não está preparado, às vezes ele veio com a prova para vencer isso na vida, e a primeira coisa que às vezes eu faço é ofertar aquela sensibilidade que ele teria que inibir. Então, precisamos nos atentarmos com as inclinações e os comportamentos de todos, né? Para que a gente possa, olhando, analisar e saber como nos comportaremos e como poderemos, em verdade, ajudar mais do que prejudicar, né? Então, acho que aqui tem alguns ensinamentos, né, escondidos aqui, que são princípios basilares do Espiritismo, né? Então, a gente poderia aí traçar mais exemplos ou extrair mais camadas, né? Mas a obra também vai fazer isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso ou completar, né? Não, eu só estava vendo ali, Arthur, que tem uma pessoa no Telegram que está com dificuldade para entrar. Então, eu estava chamando o Roberto, ver se ele conseguia auxiliá-la para entrar, porque eu não sei como Pede para resolver. ela entrar de novo, que vai aparecer ou na minha tela ou na tua, Eu tentei para falar para poder ela. autorizar. Exatamente, ela tenta, mas ela não está conseguindo por algum motivo lá que ela printou a tela e não entra, né? Mas eu estava meio fora aqui de órbita, tentando Porque, como responder. você... Conseguiu, acho que ela entrou. Isso. Vamos ver. Só um minutinho, só para a gente sintonizar aqui com ela, que é nova. Oi, Nani, tudo bem? Você está nos escutando? Tudo bem, Nani? Conseguiu ativar o seu áudio? Provável que ela acho que não conseguiu ativar ainda o áudio. Oi, Nani. Eu vou falar no chat. Pode continuar, porque eu vou conversar com ela no chat, tá bom? Tá. Bom, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas liberados às suas próprias forças. Esse progresso é muito lento, se não forem ajudados por homens mais avançados. Como o escolar está para o professor, todos os povos têm tido seus homens de gênios que vieram em diversas épocas dar o impulso
e os tirar de sua inércia. Aqui eu queria ressaltar que, para o Espiritismo, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Então, embora todos nós tenhamos os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, as casas espíritas que frequentamos, né, os trabalhadores de lá que querem também o avanço e a evolução e a concórdia e a harmonia de todos, né, mas como um professor que nos intui, nos ajuda e nos aponta caminho, o progresso, incontestavelmente, é pelo nosso esforço e pela nossa vontade e pela nossa própria força. Então, aqui também, Kardec está ressaltando que, olha, por mais que Deus possa proporcionar, ofertar oportunidades, nós precisamos se voluntariar para aproveitar isso. Então, Jesus fala assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Então, todas as oportunidades, elas são ofertadas para todos. Como cada um aproveita, né, cada instante da vida vai depender do empenho, do foco da inteligência e da sua força de vontade, não é? Então, isso também é uma coisa que nós precisamos estar muito clara, porque a nossa evolução, ela não vai ser por passe de mágicas. Eu posso ir no centro espírita tomar água fluidificada, eu posso tomar o passe, eu posso pedir ajuda, e isso tudo é válido, mas eu preciso trabalhar para o meu progresso, né? Então, esse é um dos caracteres que os espíritos vêm revelar. Olha, por mais que nós façamos, vocês aqui na Terra têm que fazer a vossa parte, né? Então, eu acho que isso é um item importante para a gente estar antenado, né? Para saber que nem sempre as coisas elas vão vir aí, né? Ou elas não vão vir por graça. Ó, eu vou ficar rezando, né, 30 anos, e a minha reza de 30 anos vai fazer com que eu fique mais inteligente. Então, nós precisamos separar as coisas, né? Então, a disciplina da oração, ela é importante e vai desenvolver alguma qualidade. Mas a nossa evolução é a oração, né? É a ação da hora no dia a dia. É aí que nós vamos, porque nós estamos num mundo de prova. Então, nós temos que provar para nós mesmos que nós damos conta das nossas dificuldades. E é dentro do dia a dia que isso acontece, né? Se eu não aceito isso, se eu sou renitente, se eu brigo várias e várias vidas comigo mesmo, com a minha família, com o mundo inteiro e com Deus, talvez essa prova vire uma expiação, porque eu não aceito ela. Então, eu remoo isso. E quando eu não quero, quando eu luto contra a natureza, né, as leis naturais, eu posso fazer com que isso vire uma expiação. Então, por isso que Kardec vai falar assim, olha, toda prova, né, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Não sei se vocês querem completar aí também, ou perguntar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Posso Claro. dar minha opinião? Na verdade, a ideia é estudar em conjunto, viu, Márcia? Não tem professor na verdade, aqui. Eu coloco o meu ponto de vista, mas na intenção de que vocês, de repente, até me corrijam se eu estiver errado, por favor. E aí, Arthur, você falou uma coisa e eu achei muito interessante, né? Porque a gente vê que
muitas vezes há um interesse no progresso, né? Mas tem o outro lado, né? Daqueles que, por algum motivo, por acharem que não aceitam a forma como é imposto, né? A forma como vai decorrer esse progresso com ela, muitas vezes alguns espíritos não aceitam, né, e se tornam espíritos rebeldes, né, e teimam em não querer progredir, mas acho que a lei de Deus, ela é tão perfeita que mesmo havendo essa negação, nem assim esse espírito vai conseguir deixar de evoluir, né? de progredir de uma forma ou de outra, independente do que ele fizer, sempre, cedo ou mais tarde, mesmo que seja de uma forma mais lenta do que outros, esse progresso, ele sempre vai existir de uma forma ou de outra. Eu acredito muito nisso, viu, Márcia? Porque se nós saímos do zero, né? Nós somos criados zero de inteligência e zero de desenvolvimento moral. Ou, na palavra dos espíritos, é simples e ignorante, né? Com a nulidade intelectual e nulidade, né, moral. Então, nós sempre estamos evoluindo. Só que, às vezes, eu também, pela minha vontade, eu posso tentar, numa etapa da minha vida, frear o meu desenvolvimento ou deixá-lo mais devagar. Então, eu posso acordar cedo, me esforçando para poder ajudar o próximo a trabalhar, a buscar dignidade, ou eu posso ficar dormindo, né, e passar férias aqui no planeta. Essa é uma opção que, de uma certa parte, nós temos aí a liberdade, porque o livre-arbítrio é isso, é você ter a liberdade de ação, né? Então, mas eu também vejo que a nossa inclinação, nós fomos criados para o bem e criados para a evolução. Então, por mais que a gente tente frear ou lutar contra os princípios da natureza, nós vamos de todo jeito, porque se nós não formos normal, né? Tem aquela fala, se nós não formos por amor, né? E aí, assim, se nós não formos naturalmente, o chicote da evolução vai nos empurrar, né? Então vai acontecer alguma coisa para nos movimentar, porque a evolução é movimento. Tudo na natureza é movimento. Se nós quisermos parar isso, né, nós não conseguimos parar o dia, nós não conseguimos parar a chuva, nós não conseguimos parar nada, né? E às vezes a gente quer parar a nossa existência e nós não conseguimos fazer isso. Então, a evolução, eu vejo que ela sempre vai proporcionar o crescimento. Então, eu concordo com você. Eu vejo que a espiritualidade está trazendo isso. E veja que não é a humanidade... Eu não faço o trabalho da minha filha. Às vezes é uma ilusão, né? Ó, pai, eu quero aqui que você faz a redação para mim. Eu posso até pegar e fazer, mas adiantou alguma coisa? Ela não aprendeu nada. Então, o progresso, olha o que eles falam, é incontestavelmente feito por nós mesmos e pelos esforços da nossa inteligência, né? Liderados pela própria força, né? Então, isso é muito importante nós estarmos cientes. Por quê? Porque a gente também... nós não devemos colocar regras, né, de conduta para todo mundo, porque a evolução é para cada um. Então, o que a pessoa quer, né, realmente? Às vezes eu posso ser um tirano dentro de casa, eu posso estar chicoteando aqui os meus familiares para fazer do jeito que eu quero. Mas isso vai proporcionar evolução ou vai proporcionar discórdia, desamor, vai trazer mais malefício do que benefício?
Porque também, dentro de tudo isso, nós vamos ter que medir a responsabilidade e a vontade do próximo, e como nós estamos inseridos em tudo isso. E isso é muito particular, e nós vamos ter que ir dosando cada ação, cada comportamento e cada dia. Porque o que eu fiz hoje pode ser de um jeito que deu certo, e amanhã, necessariamente, não precisa ser as mesmas atitudes e ações. Pode ser que eu precise mudar amanhã. E o certo e o errado, ele vai precisar ser avaliado por cada um de nós, de cada momento, de cada atitude. E a gente deu exemplo semana passada, né? O que é bom para mim, não necessariamente é bom, né, para o Marcos. É completamente diferente. E o que às vezes é bom para mim numa época, pode ser mal para mim mesmo numa outra época. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento. Então, cada um vai ter que sempre estar avaliando, né, para poder... Por isso que eu acho que Jesus fala assim, ó, não julgueis, porque é difícil você julgar o outro. Nós não estamos dentro do outro, não sabemos a vontade do outro, não sabemos o que o outro precisa e como que ele vai despertar, ou como ele vai aproveitar cada ensinamento, né? Então, isso é muito assim, é muito amplo, é muito complexo, né? O que eu vejo é que tem a liberdade de cada um, a autonomia de cada um, que nós precisamos respeitar, e também sempre ter o respeito, né? Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa regra de comportamento é tentar achar o que é o certo e errado quando eu estou agindo naquele para aquela situação específica, né? Não sei se eu compliquei mais do que ajudei aí na resposta, o Márcia, né? Ou tentar Nossa, aí perfeito. extrair o mais próximo do que a espiritualidade está tentando trazer, né? Quer E comentar aí? aproveitar só, Arthur, para dar boas-vindas para a Nani, né? Que a gente está com um pouquinho de dificuldade aqui para ela conseguir ouvir. Como é que você está, Nani? Tudo bem? Prazer, né, em conhecê-la. Se você quiser abrir a câmera, se apresentar, ou falar um pouquinho de você também, e quiser participar, fica à vontade, tá? Eu acho que tem mais uma pessoa também que é nova, né? Elvia, né? Que acho que a gente não conhece ainda, mas também fiquem as duas bem à vontade para participar, e se quiserem também falar de vocês, né, dizer alguma coisa ao final também do estudo, também fiquem à vontade, tá? O espaço é de vocês. A qualquer momento pode interromper, perguntar. A ideia é... Nós passamos esse material, né? Também está lá no grupo. O que nós fizemos? Eu peguei os caracteres da doutrina espírita e escrevi na íntegra, né? Para que a gente pudesse estar lendo antes e aí fazendo as complementações ou as dúvidas, né? E eu tinha grifado aqui, mas acho que não. Às vezes, quando grifa, a gente vai pulando aqui, vai ficando mais rápido, né? Mas eu não sei por que não sumiu os grifos aqui. No item 6 dos caracteres, né? Da mesma forma, Kardec vai colocar que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas. Por que não admitir que os espíritos capazes de fazer a humanidade avançar, por terem mais energia e conhecimentos, encarne pela vontade dele para estimular o progresso num determinado sentido? Aqui, só lembrando que Kardec estava falando da revelação, né? Então, ele está trazendo aqui a possibilidade dos espíritos, né, com mais energia e mais conhecimento, também encarnarem pela vontade, né, dele, aqui admitindo a solicitude de Deus, né, para estimular o progresso num determinado sentido. E aí o sentido aqui pode ser científico, pode ser musical, pode ser de harmonia, pode ser várias
potencialidades que precisam ser despertadas em nós para o nosso progresso na sua plenitude, né? Por que não admitir que recebem missões, como um embaixador recebe de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens as verdades que ignoram? E continuariam ignorando por muito tempo, a fim de lhe dar um ponto de apoio mediante o qual poderão se elevar mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixam atrás de si uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. São missionários, ou se quiserem, messias. Caso ensinassem aos homens somente o que já sabem, a sua presença seria completamente inútil. Então, se um espírito evoluído reencarnar no planeta para ensinar só o que eu sei, ou o que nós sabemos, de que valeu a vinda dele? Né? O que ele nos ajudou, o que ele nos trouxe de ponto de apoio para extrair de nós, né, as nossas potencialidades. Então, assim, as coisas novas que ensinam, de ordem física ou filosófica, são revelações. Então, Kardec está trazendo aqui o contexto que revelações são feitas, às vezes, por professores, como ele falou lá, né? Quando o professor está ensinando ou revelando para nós coisas de outros, ele é um revelador de segunda ordem. Aquele homem de gênio que traz o que ele já conquistou por si mesmo, ele traz uma coisa de si. Esse homem de gênio é um revelador de primeira ordem. Então, isso pode se dar em várias instâncias, né? Então, é nesse âmbito que Kardec está trazendo a revelação. Por quê? Porque nós estamos no 6º item dos caracteres, e quantas coisas aqui o Espiritismo já está contrapondo a conceitos de quase que todas as outras religiões, né? Por exemplo, o conceito da reencarnação, o conceito que todo mundo foi criado igual, que nós avançamos por mérito, né? Tudo isso já foi falado aqui para trás, né? Que essas pessoas que têm a possibilidade de reencarnar, que já estão trazendo conhecimento, vão revelar coisas, porque para as outras doutrinas, revelação é a palavra inconteste, muitas das vezes, de Deus ou daquele profeta que está falando ou trazendo a palavra de Deus, não se contesta, não se questiona, e aquilo é a verdade, aquilo é a revelação divina. Então, quando nós estamos trazendo, o Kardec já está trazendo, ampliando essa possibilidade, né? Então, isso é completamente diferente do que a gente tinha até então, não é? A doutrina espírita está dando um passo a mais, ela está abrindo os horizontes para que a gente possa perceber tudo que já caminhou, sem desprezar nada, né? Olha, o que aconteceu com o Antigo Testamento, o que aconteceu com todos os povos, o que foi falado de tudo, né? Então, qual que é a orientação? Olha, estudem tudo, analisem tudo, né? E que a gente possa ir retendo o que é bom e fazendo contraponto para compreender cada vez mais o que os espíritos estão trazendo para nós, para que a gente possa saber o que é revelação da doutrina espírita e o que é revelação dos homens, né? O que a ciência nos trouxe e o que o espiritismo, enquanto a doutrina dos espíritos, nos trouxe de revelação, né? Então, se Deus promove reveladores para a verdade científica, e aqui é interessante porque Kardec só entende revelação quando ela revela uma verdade. Se ela não revela a verdade, ela traz, ou ela nos revela uma mentira, né? Então, eu vou falar alguma coisa para o Marcos que ele não sabe. Mas isso não é uma verdade, não é uma lei da natureza. É simplesmente uma fofoca. Ele já colocou isso lá para trás. Já estou voltando aqui
para a gente, para a Nani e a Elvia também entender o que Kardec está, como que ele está abordando esse tema, né? Então, se eu estou revelando ou trazendo uma coisa que não é a verdade, ela não, para o Espiritismo, não é revelação. Ela precisa ser reformada, reformulada. Seja o que o ser humano está trazendo, enquanto cientista, enquanto filósofo, enquanto pessoas mestres das artes, o que está mais próximo das leis divinas, das leis naturais, né? Nós podemos ter como aquela revelação de uma verdade. O que se afasta disso não é uma revelação de verdade. Então, para o Espiritismo, revelação é só o que vai alinhar com a verdade. Por isso que Kardec vai colocar como um princípio básico que, para aceitarmos uma revelação como espírita, ela precisa passar pela união, né, de conceitos dos próprios espíritos, né? A unidade de princípio, Kardec chama. Então, vários espíritos revelando de vários pontos por vários médiuns desconhecidos, e você passando pelo crivo da razão de um grupo, não só de uma pessoa, né? E da lógica, você pode aceitar ou não aquilo como uma revelação dos espíritos, se ela mostrar que é a verdade, ou está apontando para a verdade. Então, Kardec toma todo esse cuidado, né, para que a gente consiga mergulhar na obra sabendo aqui o que é de quem e o que nós podemos aceitar como revelação. E, principalmente, não ler Kardec como a gente fazia antigamente, como lia a Bíblia. Você abre a Bíblia, qualquer palavra ou qualquer frase solta é a revelação divina, e não pode se contestar. No caso da doutrina espírita, Kardec já falou lá atrás, não sei se foi no item 2 ou 3, que ela é progressiva, né? Então, ela também vai se completando, e Kardec, dentro de todo o seu trabalho, ele também foi aprendendo, e nós estamos aqui na última obra que ele publica, né? E por isso que ele coloca de novo os caracteres da doutrina espírita. Eu não sei se vocês querem completar. Não, em cada tempo, né, a gente vê que surge uma figura, né, um gênio, né? Cada tempo da humanidade, né? E como é que a gente, eu acho que seria legal se você pudesse abordar, Arthur, né, como distinguir, né? Se você está vendo uma revelação ou se é apenas uma mistificação, um mistificador, né? Eu acho que algumas coisas Kardec aborda muito nesse sentido no livro dos médiuns, né? Justamente porque quando a gente fala de mediunidade, de revelação por parte dos espíritos, passa a ser algo que a maioria das pessoas não vai ter acesso a verificar a íntegra, né, da manifestação mediúnica, porque a pessoa não tem essas faculdades, né? Enquanto aquele que tem as faculdades mediúnicas e está falando, né, as verdades, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê, que ele ouve, muitas vezes passa a ser para nós como um gênio, né, um gênio revelador, porque ele vem revelar algumas coisas que a gente não conhece, né, como por exemplo Chico Xavier, né, com as suas psicografias, ele revela bastante conteúdo, né, para os espíritas e para aqueles que acreditam na espiritualidade, né? E poderíamos dizer que ele é um homem de gênio, né, nesse sentido, porque vem trazer novas abordagens para vários assuntos, né, que Kardec já tinha colocado um início. Então, eu penso que a gente precisa se atentar nessa questão também para não ficarmos à mercê de que tudo, né, que aparece é uma revelação, né? E que todos os médiuns são gênios, né, de reveladores, né? Basta que tenha a mediunidade que já conhece uma verdade absoluta, porque enxerga e vê coisas que a maioria não vê, né? Isso é importante porque, assim,
o que Kardec, como que o Chico se tratava, né? Como que ele mesmo se intitulava? Um cisco. Né? Ele era um carteiro. Dele, ele fala em vários depoimentos, ele não trouxe nada. Ele vinha falar o que a espiritualidade estava trazendo. Então, essa humildade de Chico é interessante nós também entendemos para quê? Para que nós não criemos dentro do movimento espírita, né, os mesmos dogmatismos ou criar um monte de santo como a Igreja Católica ou os protestantes ou qualquer ou simbolismos, né, que os próprios espíritos vêm pedir para que a gente destrua, né? Se nós lembrarmos do primeiro, segundo mandamento lá de Moisés, né? Tá lá falando assim, olha, eu sou o vosso Deus, não deve ter outros deuses diante de mim, e nem adorar nada que esteja no céu, na terra, nem nada que esteja na profundeza dos mares, para que a gente não confunda todas essas coisas. Então, são coisas, né, Melissa, que lá estão falando aí de Moisés, 4.000 anos, mais ou menos, vamos arredondar aqui, né, as datas, que são revelações lá dos 10 mandamentos, que nem sempre nós estamos compreendendo. Então, a gente vê ainda uma tendência nossa, por mais culpa nossa do que da espiritualidade, de querermos endeusar as pessoas ou o espírito, né? Então, isso é uma coisa que a espiritualidade tenta desmistificar, para que realmente a gente compreenda que só podemos aceitar como uma revelação. Então, se pegar toda a obra do Chico, o que é revelação na obra do Chico e o que não é revelação? Exato. Né? Dentro do que nós já estudamos aqui nesse nesse uma novidade ali, né? Que você falou, isso é uma verdade que apareceu e não tinha, né? Porque se um espírito falou alguma coisa que nós, na minha análise, eu não consegui validar em Kardec, eu não preciso refutar o que aquele espírito, através do Chico ou de qualquer outro, falou. Mas eu tenho que estar claro na minha cabeça que aquilo é uma opinião de um espírito. Se aquilo está em consonância com o espiritismo, é uma outra coisa. Que nós vamos precisar do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa intelectualidade para mergulhar na obra e procurar. Então, nós podemos aceitar como revelação nova. O que Kardec vai falar? Quando vários espíritos revelarem, passarem pelo crivo da lógica, da razão, podem aceitar como um complemento dos espíritos, porque a obra do espiritismo, né, o que falou lá atrás, desses 6 itens, é a concordância das unidades de princípio que os espíritos estão trazendo. Então, eu preciso saber ler os médiuns e os espíritos e tentar encaixar se o que eles estão falando está em concordância com o espiritismo ou se não está. Se não tiver, bom, não precisamos desprezar. É uma informação, talvez, que ainda precisa de comprovação. Não é? Muita coisa, por exemplo, que André Luiz revelou, ainda vai precisar, nem a ciência descobriu tudo. Né? Revelações que ele colocou lá em 1942, 43, 47, por exemplo, médicos hoje estão estudando e escrevendo trabalhos para tentar compreender o que ele estava falando. A ciência não consegue nem saber o que é ainda. Então, isso faz parte, está dentro do espiritismo, não está bom? Não sei. Né? Na minha ignorância, eu não sei, eu tomo cuidado. Falei, olha, o que é e o que não é? Bom, nós vamos precisar analisar cada ponto, porque pode ter 100% de concordância e pode ter 99%, pode ter 85%. Quem aqui participou das primeiras estudos, né, tem lá, na hora do testemunho, o livro que o Chico escreve com o Herculano, o próprio Chico identificando-se, né,
como o não tão apto para analisar partes filosóficas e científicas da doutrina espírita. Ele fala isso em carta para o Herculano. Então, isso engrandece o Chico, não diminui, pelo contrário. Então, se o Chico tinha essa humildade, né, às vezes nós lá estamos recebendo uma mensagem do Espírito, nós estamos achando que nós já somos o revelador e que aquele Espírito já está trazendo coisas novas e nós temos que reformular o Espiritismo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Né? E o que você falou, né, Melissa? Nesse livro aqui, uma dica aí, Introdução ao Espiritismo, depois eu coloco lá, é um livro que o Herculano traduz alguma coisa e outra ele copia. São 3 obras em um. O que é o Espiritismo, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples, e as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas foi um livro publicado 1 ano depois do primeiro livro dos Espíritos, em 1858. Esse livro sai aqui a escala espírita. Aqui saiu com 9 escalas. E o que Kardec colocou? Isso que a Melissa falou. Olha, nem todos os espíritos sabem tudo. Ou na palavra de Paulo, analisai se os espíritos são de Deus. Está lá na Bíblia. Na hora que você for... Ele fala assim, você vai escutar alguma coisa, analise primeiro se esse espírito é de Deus. Ele está trazendo a bondade, a benevolência, ele está trazendo a verdade, ou é um enganador? Né? E Kardec vai colocar exatamente isso nesse primeiro livreto, que depois ele vai se transformar no livro dos médiuns. Então, essa identificação com quem nós estamos falando do outro lado, o que esse espírito realmente sabe ou não, vai depender de nós fazermos a nossa análise e o nosso aprofundamento dentro da doutrina espírita, para que a gente não vire joguete dos espíritos. Então, isso é muito importante. Né? Para que a gente isso não é menosprezar, isso não é fazer desdém com os espíritos, é simplesmente se comportar como Erastus estava nos solicitando. Olha, Erastus faz lá, na revista, na Viagem Espírita de 62, na primeira carta, quando ele está indo para lá, se eu não me engano, o Erastus deixa uma mensagem, Kardec abre aquele evento com essa mensagem. E lá o Erastus vai falar, olha, estava tendo muita discordância, estava tendo mistificações, estava tendo um monte de coisa lá. E lá era onde, se a gente for pesquisar, era onde Rustang também frequentava. Então, vem essa instrução do Erasmo. Olha, às vezes é melhor você rejeitar 10 verdades do que você aceitar uma mentira. Porque uma mentira pode te levar a conceitos danosos e vão nos prejudicar mais do que libertar. Então, essas recomendações são a espiritualidade mesmo que fala, olha, analisai-vos. O que o Espírito de verdade fala? Que nós possamos nos amar. E o segundo mandamento é instrução. Se nós não nos instruirmos, nós não vamos conseguir avançar. Né? Então, isso eu acho que é muito profundo. Né? E nós vamos ter que mergulhar nas obras para poder realmente estar validando o que é, o que não é. E a gente conseguir fazer a leitura por nós mesmos. Né? O que é a opinião de um espírito ou de um médium e o que é a concordância do espiritismo. São coisas diferentes. Né? Tem muito também a gente quer, né? Às vezes, até por causa dos nossos próprios, né, defeitos, as nossas imperfeições, também olhar para uma mensagem e acreditar em tudo, né? Sem passar pelo crivo da razão, porque às vezes é mais fácil assim, né? Você colocar toda a razão num espírito. Agora, o que a gente tem que lembrar é que os espíritos são homens desencarnados, né? Então, há muitas probabilidades de questões que nem você falou, de mensagens falsas,
de interpretações erradas, né? Se nós desencarnamos e viramos espíritos, por que que a gente vai achar que toda a comunicação espiritual é uma revelação, ela é perfeita, o médium é perfeito? Então a gente coloca muita expectativa, né? E uma fé cega mesmo, né? Muitas vezes nas E é legal, mensagens. e é cega, né? Porque outro dia rodou uma mensagem que o pessoal tinha que estar em tal hora, erguendo a blusa da camisa, pondo um esparadrapo, porque ia passar a equipe do Dr. Bezerra, vacinando todo mundo. Que E bom um que amigo seria. meu, E é e bom um amigo meu, acreditar nessas coisas, porque assim é mais fácil a vida, né? Às vezes existe uma questão que a gente olha uma mensagem que é estranhíssima, mas é mais fácil às vezes você não olhar com o olhar da razão, porque a vida muitas vezes vem cheia de dificuldades, né? E de desafios que às vezes a pessoa não está conseguindo administrar. E chega uma mensagem que fala: olha, você vai tomar a vacina assim, sai todo mundo tirando a camisa, porque é mais fácil isso do que raciocinar, né? É mais e aí fácil fazer alguma coisa assim. é, e ele não é espírita, nada, né? Ele frequenta a igreja católica. E eu falei para ele, falei assim, olha, vamos usar a razão, né? Se a gente for levar a sério a mensagem, nós já vamos... o que está por trás dela? Só quem acredita no espiritismo é que vai ser beneficiado. Bom, já começa a apartar as coisas, né? Então, você tem os privilegiados e os não privilegiados. O que nós acabamos de ler no item 5 aqui, né? Se é igual para todo mundo, se a evolução, se tudo é proporcional, por que Deus vai escolher os espíritos? A gente às vezes tem esse conceito, né? Olha, nós somos mais evoluídos porque nós já somos espíritas, né? Então, o que nós estamos trazendo o que está por trás disso? Olha, nós somos melhor que os outros. Então, esse tipo de coisa que às vezes a gente não exercita a mente, e isso está cheio por aí, né? Dentro de uma engenharia social, de querer fazer um monte de rolo. Então, dentro do movimento espírita, que é constituído e proporcionado por nós encarnados, né? O movimento espírita somos nós. O espiritismo é a obra do Kardec, né? E aí tem um abismo entre o que eu estou entendendo e o que a espiritualidade está tentando falar, né? Então, nós precisamos realmente passar pelo crivo da lógica, da razão, mergulhar em Kardec e pesquisar antes de sair defendendo, né, A ou B, e um pouco mais de cautela para que a gente realmente consiga discernir. Exatamente. Cadê o amor de Deus, né? O amor de Deus não é justo, não é para todos, então vai selecionar um grupinho especial, né? São coisas que, se a gente for olhar pela questão do amor, que nem você falou, e da bondade divina, isso já seria o suficiente para descartar muitas coisas, né? De inverdades. Então, não é só isso. A gente às vezes pensa, mas eu tenho que conhecer tudo, então, de Kardec para saber o que é verdade, o que é mentira. Eu acho que também esse olhar, né, E aí é intuitivo, legal, né? né, Melissa, o que você está falando, porque assim, como que eu vejo esse primeiro capítulo que Kardec já nos orientou para olhar desse jeito, né? São 62 caracteres, são 62 características que a doutrina espírita não pode deixar de ter. Então, se nós fizermos um resumo de cada um, nós estamos no 7º agora, o que tem ali embutido em cada item, e a gente vai criar conceitos que, quando a gente lê as obras, peraí, está errando aqui. Esse autor, nesse pedaço, desse capítulo, dessa página, está falando o contrário aqui do item 6, por exemplo. Eu preciso refutar a obra do cara inteiro? Não. Mas aquele pedaço, eu já sei que não concorda com o item 6 dos caracteres da doutrina espírita. E aí, eu vou ler a obra com sabedoria. Não é para também sair queimando, falando mal da pessoa, não. Mas é compreendendo aonde ela está alinhada com os espíritos ou onde não está. Porque é a opinião, cada obra é a opinião de um espírito, né? Então, a obra do Chico, ele tem lá 500 e tantas obras, né? Eu não sei, 514, acho que é. E tem, sei lá, mais de 200 espíritos. Então, você tem a opinião de 200 espíritos.
quantos de tudo isso está alinhado 100% com Kardec? Aí é um trabalho para desenvolver, né? Nós temos que... E assim é com o Divaldo, e assim é com todos os outros médicos, né? E sem contar, posso dar uma opinião dentro de tudo que Claro. vocês estão falando? Sem contar que a gente também tem que pensar que, da mesma forma que nós encarnamos aqui, nós encarnados, nem todos somos espíritas, né? Só uma parcela. A gente Sim. tem que pensar que também lá do outro lado, esses espíritos, nem todos são espíritas. E a gente não sabe quais realmente conhecem a doutrina, né, compilada por Kardec, quais não conhecem. Então, pode dar essa divergência, né? Falar coisas que não está alinhado com a doutrina espírita trazida por Kardec, porque lá também eles estudam muitas coisas, muitas teorias, tem espíritos mais alinhados com conhecimentos orientais, né? Outros mais da religião católica, que também tem lá essas organizações. Então, a gente também tem que imaginar que, da mesma forma que nem todo mundo aqui na Terra é espírita, os encarnados também não são todos que conhecem. Inclusive, parece que lá eles têm escolas, né? Acho que tem alguma mensagem do Emmanuel falando que tem escolas que aqueles que querem ser espíritas passam 2 anos estudando o básico do espiritismo antes de reencarnar, não sei, alguma coisa desse tipo. Então, é normal, né? De repente, o espírito fala uma coisa e não está alinhada, porque também ele não tem, talvez não tenha esse conhecimento também. A Não sei vivência, né? se o meu modo de ver também está certo. É que eu imaginei isso, assim, Não, né? acontece, né, Elber? Acontece até, às vezes, ele pode estar revelando, ele pode ser verdadeiro, né, sem má intenção, mas com conhecimentos mais alinhados com outros segmentos filosóficos ou religiosos, né, ou científicos. Mas tem outros também que utilizam, já com má intenção, de misturar todo, fazer um balaio de gato, né, para que realmente a gente fique aprisionado. Então, são personalidades que realmente a gente tem que levar em conta, e lá no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar isso, que é pela fala, né? Pelo que o conteúdo que os espíritos estão trazendo, que nós vamos qualificar e classificar que estágio eles estão dentro da escala espírita. Então, Kardec fez a escala espírita para facilitar nós enquadrarmos, e ele fala que aquilo vai ao infinito, mas ele faz um resumo, que é para que nós possamos qualificar, quando estivermos dialogando com os espíritos, em que escala ele está, para que a gente possa, como interpretar a conversa, e como que a gente pode dar mais razão para ele ou menos razão. Então, isso tudo é muito importante e é só no contato, né, na troca de ideias, é que nós vamos conseguir fazer isso. Senão, né, senão vai ser o que a Melissa falou, volta, fé cega e obediência passiva. Então, eu vou acreditar sem questionar e vou obedecer também quietinho, né? Passivo. Né? Eu vou fazer, é uma ordem externa, né? Se é obediência passiva, você pega lá o decreto e segue o decreto. E se o decreto está próximo da verdade ou não, bom, isso aí é um outro problema, né? Esse decreto foi o outro que fez, a culpa é do outro, eu só vou seguir ordem. E assim a gente está caminhando, né? Então... A Elvia falou uma coisa que eu sempre penso, eu falo, nossa, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, né? E às vezes a gente está num centro e fala, a gente aqui é especial. Eu falo, todo mundo se acha especial em algum canto desse planeta, né? Então de é certa maneira, não está errado. isso, né? Todos somos especiais, mas nós não somos melhores que os outros. Melhores. Nós somos especiais. Porque aqui você tem uma coisa, né, diferente, que em nenhum lugar do mundo tem. E pensa, a salvação está para todos, né?
e de todas as religiões, e as verdades chegam a todos. Então, a gente não pode nem ter essa presunção de que só o Espiritismo vai trazer as verdades, porque se a gente for olhar todas as religiões, tem coisas maravilhosas e verdades ali dentro, e tem coisas também que não estão legais, que você fala, puxa, como é que eles falam isso para a pessoa, né? E a mesma coisa no Espiritismo, a gente tem coisas maravilhosas e sendo construída uma doutrina maravilhosa, e outras coisas que aparecem aí no meio do caminho que você fala, nossa, que coisa maluca, né? Como é que falaram isso? E aí, para a gente distinguir, tem que estar também, eu acho, não só a razão, porque a razão é importantíssima, mas o nosso coração também, né, voltado para o entendimento, sempre na base do que é o bem, do que é o amor de Deus, e não fugir desses aspectos, né, que são os principais. Mas, sem dúvida, isso que a Elvia falou, realmente, não todo, a minoria deve ser espírita do mundo, né? A maioria não é. Então, não vamos ter Não, e presunção você de está salvar. correta mesmo. E mesmo a gente estando dentro, sei lá, dentro de qualquer doutrina, seja ela espírita ou não, também ninguém garante que o que a gente está entendendo é o correto, É o né? Às correto, vezes. exatamente. Tanto que se a gente pegar, o judaísmo lá no tempo do Paulo Apóstolo, ele compreendeu muito bem, porque ele era um estudioso, depois ele virou cristão. Mas quantos da época dele que estudavam o mesmo conhecimento que ele não chegaram à mesma, né, a mesma inteligência assim daquela Evolução, informação né? que foi passada, né? Então, às vezes também a Exatamente. gente está, né, ou na doutrina espírita ou em qualquer outra, e talvez a gente ache que é privilegiado, mas nem está conseguindo entender realmente o significado daquilo que está sendo passado. Às vezes a gente não está entendendo o básico, né? Aí você fala, nossa, mas nós temos muito conhecimento, mas a vivência não é a mesma coisa do conhecimento também, né? Então, às vezes a gente vive uma coisa e, apesar da verdade não ser mais clara, tem alguns pontos e vive diferente a nossa realidade aqui. Né? É muito importante isso, porque a gente se situa, né, com a humildade também, porque é muito importante mesmo, né? A gente ter uma ideia. E isso não fugir da gente, né? O Emmanuel... Melissa, Pode falar, Marcia. não, e a Melissa estava falando, eu estava aqui pensando, né? E tem mais, né? Quantas vezes a gente está ali lendo, aprendendo, né? E principalmente na parte moral, e ao invés da gente usar aquilo conosco, refletirmos, né? Com as nossas ações, a gente reflete a ação do outro, né? Tipo, aqui, isso serve para ele, né? Para mim, não, porque eu sou perfeito. Então, será que ele está prestando atenção? Eu não, né? Eu não preciso. Quem precisa é os outros, porque ainda me acho melhor do que os outros, né? Isso é o nosso principal problema, né? A gente só consegue ver o nosso lado. Se colocar e ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro é uma ação muito difícil, né? E isso requer, acho que, muitas mais vidas aí para a gente conseguir realmente ter uma ideia clara, né, de como viver realmente, né, e experienciar o verdadeiro cristianismo, porque, a bem da verdade, a humanidade está longe ainda de conseguir vivenciar o que Cristo propôs, né, na sua base mais essencial, né, a gente fica tentando, mas vamos tentar, né? Ao menos a gente está tentando entender alguma coisa, já é um começo. Mas é engraçado mesmo, essa coisa do especial é engraçado. Mas todo esse questionamento Kardec fez com a espiritualidade quando ele compreendeu que o Espiritismo estava... A hora que você espremer, né? Você vai tirando camadas, que o Kardec entendeu que o Espiritismo não estava trazendo nada de novo, enquanto revelação do que as verdades do Cristo. O Kardec questionou a espiritualidade, mas se não está revelando nada de novo, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Para que o Espiritismo? E a espiritualidade responde para Kardec. E eu acho que foi São Luís, se eu não me engano. Falou, olha, de todos que até agora tentaram entender Jesus, muitos poucos, né, o compreenderam.
Mas, desses poucos que compreenderam, quase ninguém pratica. Então, o Espiritismo vem relembrar. E aí ele vai falar daquela parte que o Jesus fala que pedirá ao Pai um Consolador, um Paracleto, para relembrar as coisas que ele tinha dito, que nós vamos esquecer, e acrescentar outras, né? E o que a Elvia falou, né, o Emmanuel, ele já nos alertou para que só a primeira obra, o Livro dos Espíritos, vai demorar para que a gente possa absorver aquela obra na sua plenitude, mais ou menos 1000 anos, ao Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na quinta obra, né, a Gênesis. Então, por quê? Porque é esse embate, essa dificuldade realmente que ainda a gente tem e trazemos ainda muito, muito ranço. Nós estamos muito ainda, Arthur, agora eu me senti feliz, porque você falou que vai demorar 1000 anos para entender o Livro dos Espíritos, o mundo não vai acabar ainda. Não. Não é verdade? Então, estamos garantidos de mais mundo por aí. O mundo não vai acabar. Quanto a isso, é mais uma coisa que Deus está no leme, né? Embora a gente tenha o livre-arbítrio aí limitado, fazendo as badernas, né? Mas é verdade. Faz parte. O que vocês estavam colocando, ó, tá aqui, ó, no finalzinho aqui, né? No sentido particular da fé religiosa, né? Aquela fé religiosa, né? A revelação se refere mais particularmente às coisas espirituais. Então, quando a gente vai falar de fé religiosa, né, ele está colocando aqui que isso se refere mais às coisas do espírito, né, que o homem não pode saber por si próprio, porque nós estamos encarnados, né? E nós não, então é difícil a gente compreender ou estudar, né, ou se aprofundar na ciência espírita. Por quê? Porque nós estamos aqui na matéria, nós estamos na física, né? E não na espiritual. Então, por nós mesmos, né, as coisas espirituais, o homem não pode saber por si próprio, nem descobrir por seus sentidos. Porque qual que são os nossos sentidos? Né? Visão, audição, tato, olfato, né? E o paladar. E aí o tato, né, ele tem o tato interno também, todos os órgãos sentem, isso aí já a biologia já estourou isso, mas são sentidos, né? Então eu sinto meu estômago, sinto meu coração, mas isso é fisiológico. Então, cujo conhecimento lhe é dado. Então, para você ter uma revelação da parte espiritual, né, ele vai ser um conhecimento que é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, isso é, enviados, missionários, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Aí ele faz um ponto aqui. Considerada deste ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, sendo aceita sem controle, sem exame e sem discussão. Então ele está qualificando aqui, ó, no sentido particular da fé religiosa. Se nós formos qualificar por isso aqui, nós vamos cair numa revelação aqui que vai ser feita sem controle, sem exame e sem discussão. E nós vamos aprender que isso não é a proposta do Espiritismo, mas ele está qualificando o que é fé religiosa aqui, nesse sentido particular. E no 8 ele vai falar assim: todas as religiões tiveram seus reveladores, todas, que embora tivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial. Então, todas as religiões, em todas as épocas, trouxeram as revelações e tiveram seus reveladores, que embora eles estavam ou poderiam estar longe de toda a verdade, tinha razão de ser providencial. Era a providência, né? A providência estava ali controlando esse processo, pois eram apropriados ao tempo e aos meios onde viviam. Imagina hoje a gente falar o que nós estamos conversando aqui há 2000 anos atrás. Né? Quanto tempo a gente ia durar lá em Roma? Né?
a gente ia ser revolucionários lá, ia ser... Né? Como é que nós vamos falar de física quântica, conversar, né? Não dá, né? Então, naquele tempo, foi apropriado ao tempo e ao meio onde viveram. A natureza particular dos povos para os quais falaram. Não é? Mas você vai lá, volta lá nos Incas, nos Maias, nos Astecas, os caras estavam guerreando lá, jogando um esporte, o time que perdia era sacrificado e morto. Aí vamos falar, não, olha, isso vai contra a bondade divina, não dá para discutir. Naquele tempo era outro jeito, era outro meio, era outro... Então, não dava. Tanto é que Jesus falou, olha, eu não posso falar tudo, não dá. A cabecinha de vocês, nem até agora dá, né? A espiritualidade vem falando, então o Emmanuel aí, ó, vai demorar 1000 anos aí a primeira obra. Então, nós temos que fazer esse esforço, né? Então, apesar dos erros de suas doutrinas, eles, ao menos, agitaram as mentes, tiraram da inércia, chacoalharam, tentaram impulsionar, né? Por isso, espalharam as sementes do progresso, que mais tarde deveriam florescer, ou florescerão, à luz do cristianismo. É, portanto, injusto que se lhes lance anátemas em nome da ortodoxia, pois virá um dia em que todas essas crenças, tão diversas pela forma, mas que repousam na realidade sobre o mesmo princípio fundamental, Deus, e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, quando a razão tiver triunfado sobre os preconceitos. Então, olha o alerta. Nós não devemos menosprezar e nem lançar anátemas em nome da ortodoxia, né? Porque nós somos ortodoxos, eu sou espírita ortodoxo. Então, tudo para trás eu rejeito e refuto. Só aceito o livro dos Espíritos. A própria espiritualidade está falando aqui, olha, em todas as épocas, teve revelações isoladas da verdade. Agora, eu tenho que ter os olhos de ver. Eu tenho que saber ler aquelas obras. E não ficar ali tacando pedra e falando que aquilo lá é um monte de lixo, como às vezes nós queremos fazer. Eu já escutei várias vezes, taca a Bíblia no lixo. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É triste, né, de ouvir essas coisas. Mas não, eu tô exagerando, mas nem tanto, né? Mas não é tanto, é verdade. Taca tal coisa porque isso não presta. Não, mas já está o que sulfurado. você fala, de certa forma, é uma verdade, porque eu já ouvi pessoas falar assim, não, tem que fazer evangelho no lar só com o evangelho segundo o Espiritismo. Não, mas se a pessoa não tiver, ela pode fazer também com o Novo Testamento. Claro. Só vai ter dificuldade de compreender um pouco mais, né? E até, né, tem vários centros até hoje que nem o Evangelho segundo o Espiritismo aceita. É os 4 Evangelhos de Rustang. Que ainda é pior ainda, né? Então, assim, a gente sempre quer criar um fundamentalismo na nossa casta. Por quê? Isso são resíduos. Quem lê a obra de Leon Denis, né, depois da morte, ele vai falar dos druidas, dos celtas, ele vai estar dando lá um panorama geral. Depois outra coisa linda, né, que tinha em todas as religiões, né? O Herculano vai trazer depois no Espírito e o Tempo, né, uma obra também fantástica. Ele vai falar de todos os nossos horizontes passados e o tanto que isso está latente em nós ainda, né? O horizonte agrícola, o horizonte lá da caverna e todo esse simbolismo que nós trazemos, e nós queremos ainda ter a casta, né? Ser mais evoluído que o outro, ser diferente, ser o filho de Deus, que Deus olha mais para mim e não olha para o outro. Então, esse é o segundo filho da parábola, né? O filho orgulhoso lá, né? Tem um filho pródigo, né? Tem o outro que ficou e depois ficou questionando Deus. Não sei. Então, nós precisamos ler tudo isso, porque muitas das vezes nós, no movimento espírita, estamos sendo fundamentalistas, nós estamos querendo também
né, elitizar as coisas e ser melhor que os outros e desprezar a doutrina dos outros, falar com desdém, né? Olha, ele não entendeu, ele é burro ainda. Então, assim, aquele comportamento de criancinha, né, de mimimi, ainda está muito presente. E eu estou falando aqui de mim mesmo, da minha família, né? Não é de vocês, não. Mas isso faz parte. E eu preciso identificar em mim e frear a minha língua e os meus pensamentos. Olha, não é bem assim. Às vezes, aquela pessoa está mais evoluída do que eu. Né? Exatamente, é. E Quanta a gente sabedoria, né? Às vezes a gente tem olho encontra de em ver. pessoas simples que não têm nada de vivência, né? E não, às vezes nem tem religião clara, e a pessoa tem uma sabedoria que você se assusta. Você fala, meu Deus, eu levei anos para entender isso aqui. A pessoa já sabe instintivamente aquele conceito, né? Que às vezes a gente está lá ralando para aprender uma coisa, né? A gente Eu vou não ler esse aqui. pode realmente ter essa presunção toda, né, de entendimento, sabedoria além dos demais, né? É realmente muito ruim isso. Então, no finalzinho do 8, para a gente fechar, e aí a gente lê aqui para a semana que vem o 9, né, o 10, eu vou tentando fazer um resumo aqui também, que eu tinha grifado, aí às vezes fica mais dinâmico. Então, no 8 aqui, o que ele fala? Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, olha lá, o que nós estamos falando, instrumento de dominação. Então, se nós quisermos cair por esse viés, olha o nosso papel. Eu quero dominar o outro, porque eu sei mais, porque eu sou melhor, porque eu sou mais desenvolvido, eu sou mais inteligente. Então, senta, fica quieto, cala a boca, que eu que vou falar, né? Então, esse comportamento é um comportamento que às vezes a gente vê por aí, mas não tem nada a ver com as orientações do Espiritismo, né? O papel de profeta provoca as ambições secundárias. E tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores. E dentro do Espiritismo não é diferente, né? Temos vários pretensos reveladores que querem reformar, modificar, alterar, completar o que Kardec ou a espiritualidade ali já trouxe como bases, né? Ou o Messias, que valendo-se do prestígio dessa denominação, exploraram a credulidade em proveito do próprio orgulho, da própria cupidez ou da preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos enganados. A religião cristã não tem podido evitar esses parasitas. Nesse caso, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 do Evangelho conforme o Espiritismo, há falsos cristos e falsos profetas. Eu acho que vale a pena ler, e a gente traz aqui um resumo dessa parte aqui, né? Semana que vem também acho que vale a pena, todo mundo lê aí, para a gente ver e não cair no mesmo equívoco e no mesmo erro, né? Não é Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, o Emmanuel vai falar disso, de todas as quedas que cada povo tinha a missão de colaborar com o avanço da humanidade e eles falharam em tal comportamentos, atitudes, prepotências e assim vai. E nós também estamos patinando. Nós estamos patinando, se nós formos olhar de uma maneira geral, né? Se nós formos filtrar a imensidade de obra se dita espírita, só no Brasil, não precisa pegar o planeta, não, só o Brasil, e a gente peneirar nesses 62 caracteres da doutrina espírita, nós vamos surpreender o que vai passar, né? Mas isso são cenas do próximo capítulo que a gente vai amadurecendo e nós vamos olhando. E, de novo, não é para refutar, mas para entender que é a opinião de um médium e de um espírito e que nem sempre isso está de acordo com a proposta do espiritismo. Ok? Perfeito. E aí, Nani, Elvia, vocês querem falar alguma coisa? Querem contar um pouquinho de vocês?
né? Aí a gente conhece vocês melhor. Faz tempo que eu vou vocês... interromper aqui. Você vai interromper Agora a... fica, Vou fica, parar aqui de gravar também. fica mais fácil.